Eita, eu tenho que aprender mecanismos de reação. Cara, eu não sei isso. Meu Deus do céu, professor, por que o senhor quer que eu aprenda isso? Isso é horrível, eu não consigo aprender, é muito difícil. Calma, meus amigos. Olha só, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora já devem ter se deparado com essa pergunta ou até mesmo se feito essa pergunta sobre por que que eu vou aprender mecanismo de reação. Isso é muito difícil, eu não vou conseguir aprender. Então se liga nesse vídeo, porque até o final desse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como determinar o mecanismo de uma reação orgânica. E nesse vídeo de hoje a gente vai aprender sobre mecanismos de substituição SN1 e SN2. Então, você quer aprender? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos aprender mecanismos de substituição. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Mecanismo SN1 e mecanismo SN2. Vamos entender de uma vez por todas o que são esses raios de mecanismo aqui, tá? Olha só, pessoal, eu vou começar aqui pelo mais fácil, tá? O mecanismo SN1 ele tem alguns pormenorizinhos que a gente precisa compreender aqui. Então, vamos começar com o mecanismo SN2, porque se você entender o mecanismo SN2, fica mais tranquilo para você entender o SN1, beleza? Olha só, vamos então começar com o mecanismo SN2. Aqui é bem simples, né? Se vocês assistiram um vídeo em que eu falei sobre nucleófilos e eletrófilos, vocês já devem estar bem familiarizados com isso, né? Se vocês não assistiram, é só você clicar vai aparecer um vídeo aqui em cima, em algum lugar, que você vai entrar naquele vídeo sobre nucleófilos e eletrófilos, certo? E esse vídeo é extremamente importante para você entender isso aqui. Basicamente, o que acontece aqui no mecanismo SN2? Aqui é um tipo de reação bimolecular, né? Ou seja, esses termos aqui, ó, SN2 significa o quê? Uma reação de substituição nucleofílica bimolecular. O que isso quer dizer? Que a reação ela vai depender dos dois participantes da reação, ou seja, dos dois reagentes. Então, a gente vai depender do substrato, que é quem? O substrato é a substância que ela recebe o ataque, né? Ou seja, aqui nós temos o substrato, que é esse iodeto metílico aqui, e aqui nós temos a substância que ataca, né? Então aqui nós temos o atacante. Então, se você viu aquele vídeo que eu falei sobre nucleófilo e eletrófilo, você já deve saber que quem é o nucleófilo aqui é a hidroxila, certo? Então, o que a hidroxila vai fazer? Ela vai atacar aqui, vai romper essa ligação, e aí nós iremos ter esse composto bem aqui. Pronto. Basicamente é isso. Então, o nosso mecanismo aqui ele vai depender das duas substâncias para formar isso aqui, né? Esse composto aqui alcoólico, certo? Então, o mecanismo SN2 é muito simples, é tranquilo e é um tipo de reação mais estável, ou seja, ele vai correr mais rapidamente porque eu vou ter apenas uma única substituição aqui, a reação ela vai ocorrer apenas uma etapa, né? Então, isso é o que eu quero, né? Na química, o que a gente quer é que as reações ocorram da maneira mais rápida possível, porque assim poupa gasto de energia, gasto de reagente. Então, há muita economia quando a gente tem uma reação em somente uma etapa. E é exatamente isso que acontece no mecanismo de substituição bimolecular, ou seja, uma reação em somente uma etapa. E é isso que a gente sempre busca, né? Então, recapitulando, mecanismo SN2, a reação vai ocorrer em uma etapa, ela é geralmente uma reação mais rápida, mais estável, e ela vai depender dos dois participantes da reação, tanto do atacante quanto do substrato, certo? Então, é tranquilo, certo? Agora, a gente vai ver o mecanismo de reação SN1. Esse a gente precisa entender um pouquinho mais algumas coisas, porque ele é um pouco mais sofisticado, digamos assim, mas também não é muito difícil de entender não. Vamos lá, olha só. Aqui nós vamos ter o mesmo atacante, né, que é a hidroxila, e um outro substrato aqui, né? A gente tem essa substância aqui, que é o nosso substrato, certo? O que vai acontecer aqui?
Diferente daquela reação que eu mostrei ainda agora, aqui nós vamos ter o que a gente chama de impedimento estérico, porque essa hidroxila ela não vai ter onde entrar, porque nós temos uma grande concentração de cargas aqui ao redor desse carbono, o que impede que essa hidroxila ataque. Para isso, eu preciso então, para que ocorra esse ataque, remover o átomo de cloro daqui, que é o mais eletronegativo. Quando isso acontece, e eu chamo o cloro então de grupo abandonador, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Vocês percebem? Olha só. Quando o cloro sai desse átomo de carbono, quando essa ligação é rompida, fica aqui com um sítio ativo, certo? Ou seja, eu tenho um orbital vazio aqui no carbono. O carbono agora está efetuando apenas 3 ligações. E esse composto que eu formei aqui, eu chamo ele de carbocátion, certo? Ele é um carbocátion. O carbocátion é o que? É um carbono com carga positiva, certo? E ele é o que a gente chama de intermediário de reação, certo? Porque no meio dessa reação química aqui, eu vou ter a formação desse carbocátion, que é um composto instável e na vida real, na prática, ele não existe. Por quê? Porque ele é o que a gente chama de um composto de transição. Ele é a transição entre esse composto aqui, que é esse substrato que eu quero, e o produto final, certo? Que será um composto que é o que eu vou realizar o ataque com a hidroxila. Então, só aqui nós já temos 2 etapas. Essa aqui é a primeira etapa da reação, certo? Ou seja, a saída do cloreto aqui é a primeira etapa da reação. E agora eu vou ter uma segunda reação aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou vir aqui e esse mesmo carbocátion aqui ele vai receber um ataque, né? O que vai acontecer agora? A hidroxila vem e ataca o carbono. Ou seja, agora sim, depois que o cloro sai da molécula, eu posso atacar com a hidroxila. E aqui, então, seria a segunda etapa da reação, certo? Esta aqui é a segunda etapa. E com isso, eu consigo agora formar o meu composto final, né? O meu produto final aqui, que é o que eu queria desde o início. Pronto. Então, como vocês podem observar, a reação de substituição nucleofílica unimolecular, ela vai ocorrer em 2 ou mais etapas. Então, isso vai ser uma reação mais lenta de acontecer. Por quê? Porque como eu vou ter a formação desse carbocátion aqui, que é um composto instável, eu preciso de meios que me possibilitem chegar numa reação mais estável. E esses meios são as etapas de cada reação, né? Ou seja, eu vou fazer algumas substituições, alguns mecanismos de reação que me possibilitem chegar no meu composto final, né? Que é esse produto aqui final que eu quero. Então, recapitulando, o mecanismo de reação de substituição unimolecular, ele vai depender da reação somente do substrato, né? Vai depender também do nosso carbocátion, a quantidade de carbocátion ou carbânions, né, que vão ser formados no meio da reação e, consequentemente, das etapas de cada uma dessas reações, certo? Então, basicamente é isso. Vocês viram aí que não é difícil. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês que vocês se inscrevam nesse canal e deixem o seu like, que é para ajudar a engajar e assim o YouTube vai entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e é isso. Valeu!